Minha gente, hoje eu quero pregar, e vou pregar se assim o Espírito Santo me der a sua revelação. Hoje eu vou pregar a vida de Jesus em todo o Velho Testamento, porque os judeus não acreditam em Jesus, e eles também aboliram o Novo Testamento. Para eles o Novo Testamento é uma fraude, não existe. Mas o Novo Testamento só existe por causa do Velho Testamento. Apesar de ter as anotações do Novo Testamento, eu não quero ler no Novo Testamento. Eu quero fazer esta pregação usando só o Velho Testamento, e você vai identificar Jesus Cristo no Velho Testamento. Vamos lá então? Por favor, livro do profeta Isaías, e Isaías capítulo 9, eu vou ler o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Você que tem um pouco de conhecimento da palavra e também tem a luz do Espírito Santo, este texto está falando de que menino? Hein? Mas aí é apelar demais, não é? Aí é apelar demais usar este texto do Velho Testamento e afirmar que é Jesus. Para um judeu vai ser difícil acreditar. Mas 1000 anos antes do nascimento de Cristo, de uma virgem, Isaías 7,14, 1000 anos antes, 1000 anos antes, vejam isso. E como pode alguém ignorar isto aqui? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Aqui é muito, né? Hein? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Sabe o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Caramba, isso foi escrito 1000 anos antes de uma certa virgem, completem, uma certa virgem, Maria, gente. A mãe de Jesus não era Maria? Ela não era virgem quando ela ficou grávida do Espírito Santo? Esta profecia data 1000 anos antes do nascimento de Jesus e do nascimento da própria Virgem Maria. Como pode os judeus hoje, com estas informações, negar a existência do príncipe da paz, do menino Jesus, que é o Messias, de Jesus Cristo, o Senhor? Porque todo mundo sabia desta história da Virgem Maria. Só que esse texto que nós estamos lendo, ele está no Velho Testamento e foi escrito 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Existem muitas outras passagens e eu quero compartilhar algumas com vocês, mas eu vou reler este texto, e cada pessoa que está aqui comigo na sede da Paz e Vida em Santana, São Paulo, capital, Brasil, no dia 25 de dezembro de 2024, Natal, vai repetir após mim em bom som e em alta voz. Estou achando que você comeu foi muito Chester. Você está com a cara de que... Vamos lá? Eu leio e você repete. Portanto... não pode ser mole assim não. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho,
e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. E aí, você crê nesta profecia? Eu não apenas creio, como a recebo em minha vida, como já cumprida. Vamos aplaudir agora o Jesus do Velho Testamento. Pai querido e Deus bendito, santo, vivo e verdadeiro, agora a tua santa, poderosa e incorrigível palavra vai ser pregada. Venha o Senhor mesmo e use a minha vida com poder, revelação e autoridade, e que esta palavra do reino, ela mesma vá e prospere naquilo para o qual ela está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Senta um minutinho, por favor, e vamos compreender a revelação da palavra. A vida de Jesus Cristo foi altamente cronometrada, desde o seu nascimento, ao seu sofrimento, a sua morte na cruz e até o momento que ele tem o seu coração parado e entrega o seu espírito a Deus. Seria muito fácil provar tudo isso que eu estou te falando usando o Novo Testamento. Seria fácil demais. Mas eu não quero usar o Novo Testamento. Eu quero te mostrar estas coisas que eu acabei de te falar no Velho Testamento. E para isso eu vou separar aqui umas 7 ou 8 profecias, mas já quero deixar claro que tem pelo menos umas 25, 30 profecias no Velho Testamento que apontam o nascimento, a crucificação, a morte de Jesus Cristo. Então, a primeira profecia, usando o Velho Testamento, a traição de Judas. Zacarias capítulo 11, versículo 12. Vamos lá? Vamos acompanhar isso? Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. E eu disse-lhes, presta atenção na linguagem que você vai identificar. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, senão deixai-o. E pesaram o meu salário. Quanto? Quanto? Quem foi vendido por 30 moedas de prata? Gente, nós estamos no livro do profeta Zacarias, Velho Testamento. Tem uma outra profecia, e ela se cumpriu lá no Getsêmani, que data cerca de 1000 anos antes do nascimento de Jesus e também de Judas Iscariotes, que é o momento que Jesus chama Judas de íntimo amigo. Vamos dar uma olhada nesta profecia, livro dos Salmos, e Salmo de número 55. Eu vou ler aqui 2 versículos, o 12 e o 13. Vamos lá? Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo
amigo. Eles iam juntos ao templo. Põe o versículo seguinte aí, Cauã, o 14, por favor. Praticávamos juntos, suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. Quem é esse íntimo amigo? Quem era? Jesus está no Getsemane, depois de uma madrugada inteira de oração, chega Judas, o traidor, e diz: Rabone, eu te saúdo, e dá um beijo em Jesus, e Jesus diz: amigo, para que vieste? Profecia de 1000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo e do próprio Judas, e eu estou pregando com a Bíblia dos judeus, o Velho Testamento. Terceiro, isso aqui é muito forte. Já no Velho Testamento tinha uma profecia de que as mãos de Jesus e os seus pés seriam transpassados por pregos. É muita coincidência, né? Aí 1000 anos depois dessas profecias, vem esse homem, e todos alegam que ele nasceu de uma virgem, e está acontecendo tudo. Ele foi vendido por 30 moedas de prata, e ele vai para a cruz. E olha que eu não estou lendo todas as profecias, mas essa é importantíssima. Salmo 22, versículo 16. Vejam: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Lembra, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Transpassaram-me as mãos e os pés. E os judeus, eles recitam o Salmo 22. Como eles podem negar algo tão visível na Bíblia deles? Profecias tão claras acerca de Jesus. Quarto, os sacerdotes e o próprio povo zombavam de Jesus, maneando, balançando a cabeça, dizendo: tu não és o Cristo? Deus não é contigo? Salva-te a ti mesmo. Seria muito fácil ler isso no Evangelho relatado por Mateus, mas eu quero ler esta informação no Velho Testamento, na Bíblia dos judeus. Vamos lá no livro dos Salmos, Salmo de número 22, aí eu vou ler o versículo 7 e o 8. Vamos lá? Acompanhe, por favor. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, balançam a cabeça com sinal de negativo, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Caramba, o sumo sacerdote falou isso para Jesus, o povo falou isso para Jesus quando ele estava na cruz, e quando ele estava sendo levado para o Gólgota, as pessoas passavam por ele e faziam assim, ó: confiou no Senhor, é este aí que disse que derruba o templo em 3 dias, o reedifica. Ai, coitado, desce desta cruz, salva-te a ti mesmo. Balançavam a cabeça com sinal negativo. Tudo bem, está no Novo Testamento, mas o que eu estou lendo para você está no Velho Testamento.